querida Igreja Batista Esperança, na cidade de São Paulo, ali em Vila Mariana. Nós temos podemos dizer, a bênção deles para estar aqui com os irmãos e assim ministrar a palavra do Senhor. Hoje à tarde nós recebemos uma notícia e peço que os irmãos, quando lembrarem da Igreja Batista Esperança, orem pelos familiares do irmão Basílio. O irmão Basílio, ele é um servo de Deus, serviu conosco na tesouraria da igreja por 22 anos. 22 anos. Desde quando ele assumiu a tesouraria da igreja, ele deixou claro uma coisa: missões têm prioridade. A igreja em assembleia, as nossas assembleias são realizadas sábado à noite. Tomava uma decisão para mandar uma oferta para um missionário ou incluir um missionário no quadro de missionários. Terminava a assembleia, primeira pessoa que eu encontrava perto de mim era o irmão Basílio. Pastor Edmilson, qual é a conta do missionário? Irmão Basílio, hoje é sábado à noite. Pastor, mas o missionário é prioridade. Missões é prioridade. Então eu dizia para ele, então eu te passo agora. Conhecendo ele, então eu já descia com tudo pronto. Quando a assembleia homologava, ele falava, está aqui Basílio, está aqui a conta. No mesmo sábado à noite, ele subia para a sala da tesouraria e fazia a transferência para o missionário. 22 anos. Um homem que assumiu a tesouraria da Igreja Batista Esperança como primeiro tesoureiro e priorizava missões. Hoje, às 16h06, recebi uma informação que ele está com o Senhor. Ele vinha lidando com o câncer desde 2019 e hoje ele foi para os braços do Pai. Então você, quando lembrar, ore pelo irmão Basílio, pela família do irmão Basílio, ok? É uma lacuna que vai ficar. Obviamente que nós, nesse tempo de enfermidade, o nosso pastor sabiamente já foi preparando uma outra pessoa para cuidar da tesouraria da igreja, mas o irmão Basílio vai deixar uma lacuna com certeza, porque ele era um homem, um servo de Deus, que ele não só tratava com seriedade as coisas da igreja, a obra do Senhor, mas missões era o primeiro item da pauta para ele. Então, lembrando, orem para os seus familiares. E nisto falando, nós vamos orar neste momento. Eu dou graças a Deus por estar aqui com os irmãos, poder nesses dias ministrar a palavra do Senhor. E eu quero pedir ao irmão Lucimar que dirija-nos uma palavra de oração por esse tempo que teremos agora. Senhor nosso Deus, rendemos graças ao Senhor por nos permitir, todos esses dias, estar diante da Tua palavra, também pelo favor e a tão grande disposição do pastor Edmilson e família de estar conosco, de ter estudado esse tema, de compartilhar esse tema conosco. E os ensinamentos não só dele, mas da palavra que vem do Senhor, fiquem em nossos corações, que possamos ter aprendido princípios, valores, nos ter acendido o primeiro amor da nossa salvação, para também compartilhar com outros e levar missões através de outras pessoas. Os missionários no campo, as famílias missionárias. E aqueles que estão conosco nessa noite, no aprendizado do Senhor, que o Senhor nós possamos novamente trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar a esperança. Que seja um estilo de vida, nos encontrarmos salvos em Cristo, mas compartilhando com outras pessoas. Abençoe esse tempo, esteja com o pastor Edmilson, em todo o manejo, no ensino, no levantar os princípios para a nossa igreja, que o Senhor abençoe esse tempo. Sejamos ouvintes, que possamos ouvir
Obrigado, meu irmão. Na noite de ontem nós falamos um pouco sobre Josué, aprendemos um pouco sobre aquele servo de Deus. Deus diz para ele: olha, Moisés, meu servo, é morto, e agora você é quem vai conduzir esse povo até a terra prometida. Você vai conduzir esse povo, vai passar o Jordão e vai adentrar na terra prometida. E quando nós recebemos um desafio, quando nós somos convocados para fazer algo de tão grande envergadura, muitas vezes não sabemos como agir e também nos falta coragem. Mas nós vimos no livro de Josué, olhando aquele episódio da sua chamada, nós vimos que precisamos confiar nas promessas de Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele vai cumprir cada uma delas, independentemente do que nós pensarmos, independentemente se nós entendemos aquela missão ou não. Deus vai cumprir, Ele vai fazer. Moisés apresentou muitas desculpas, apresentou algumas razões dele, mas Deus disse: é você quem vai tirar o meu povo do Egito. Então devemos confiar nas promessas de Deus, e ele diz: assim como fui com Moisés, serei contigo. Vimos também que nós precisamos depender da intervenção divina para fazermos a obra do Senhor, para pegarmos o bastão e darmos continuidade até o dia de Cristo Jesus. Dependemos da intervenção divina. Nós vimos também que não devemos permitir que a dúvida nos atrapalhe. Se Ele está nos dando algo para fazer, nós não podemos duvidar. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé e confiar que Ele está conosco e Ele vai dar tudo o que precisamos para realizar aquilo que precisa ser realizado. Então não podemos permitir que a dúvida nos atrapalhe. E também nós vimos que precisamos seguir as instruções divinas pela fé. E, irmãos, pela fé, a carta aos Hebreus nos diz que homens viveram de tal maneira que eles não eram dignos, ou que esse mundo não era digno deles. Pela maneira que eles viveram, pela fé. E a fé que eles tinham, que eles exerciam, que eles viviam, era no mesmo Deus que nós cremos hoje. E esse mesmo Deus está conosco. E a maneira como nós vemos nossa missão, isso vai determinar nosso nível de envolvimento. Vai determinar o nosso nível de envolvimento. De repente você tinha uma visão de missões, olhava de uma forma, e agora você passa a olhar dando uma importância maior. Então você vai se comprometer mais, você vai doar mais, você vai entregar mais para missões. Nós vimos também que para fazer missões, pegar o bastão, é necessário entregar-se primeiramente ao Senhor, dar-se primeiramente ao Senhor. Foi o exemplo de 2 aos Coríntios, capítulo 8, que nós vimos nesta manhã. Aqueles irmãos, eles tinham extrema pobreza, mas eles rogaram com amor, com graça, que eles queriam compartilhar com a necessidade dos santos. E Paulo diz que eles deram-se primeiramente ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa glória será nas coisas eternas. Nossa exultação está nas coisas eternas, não nas coisas deste mundo. Posso parafrasear um texto aqui para refrescar a nossa memória. E nós usamos muito no evangelismo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a
a sua alma ou prejudicar-se a si mesmo. Por quê? Porque a nossa alegria não está nas coisas deste mundo. A nossa alegria está nas coisas eternas. É lá que está a nossa alegria. E aqueles irmãos, eles deram-se primeiramente ao Senhor. E na sua extrema pobreza, eles foram generosos. Na sua extrema pobreza, eles foram voluntários. Na sua extrema pobreza, eles foram espontâneos. Por quê? Porque eles se deram primeiro ao Senhor. Na noite de hoje, eu quero continuar olhando a palavra de Deus com os irmãos, que é importante fazer missões. E missões também é pegar o bastão, ok? Tem um texto aí, eu acho que eu projetei, ok? Depois eu vou ler um outro texto, mas a princípio esse texto diz: eu de boa vontade me gastarei. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Eu de boa vontade me gastarei. E quantas vezes nós temos essa mesma disposição de nos desgastar, de nos gastar com as coisas deste mundo? Temos a mesma disposição, só que voltadas para as coisas desta vida. Irmãos, nós, olhando as Escrituras, nós não somos contra e jamais seremos contrários a desfrutarmos dos bens, das bênçãos que Deus nos dá. Jamais. Nós precisamos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá. Nós precisamos desfrutar das coisas materiais que Deus nos dá. Devemos desfrutar bem da nossa casa, uma casa confortável, um lugar agradável para se morar. Se podemos ter um carro do ano, vamos ter um carro do ano. Não há pecado nenhum nisso. Nenhum. Olhe que as Escrituras dizem de Abraão. Abraão era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Então a Bíblia, ela não condena em lugar nenhum desfrutarmos das bênçãos que Deus nos dá. Só que nós precisamos olhar para tudo isso que Deus nos dá e devolver para a glória dele, para a salvação de almas. O máximo que nós pudermos dar, vamos dar. Não vamos nos apegar a estas coisas. Nós vimos na escola dominical, hoje pela manhã, um homem que na faculdade, ele ouviu uma palestra, e ainda jovem, na faculdade, ouviu uma palestra sobre missões, e aquele palestrante, ele dava o dízimo invertido. Ele ficava com 10% e dava 90% para a obra, para o Senhor. E aquele jovem chegou para a namorada e disse: quando nós nos casarmos, vamos fazer isso? Vamos viver com 10% e dar 90% para o Senhor? Ela disse: aceito o desafio, vamos fazer isso. E aquele homem começou a sua jornada, e em um determinado momento, ele já estava dando 90%. E ficava com 10%. Este homem, como os irmãos viram pela manhã, ele doou 4 milhões de dólares. E hoje nós temos a Igreja Batista Esperança construída. 4 milhões de dólares. Por que ele doou? Ele conhecia o Brasil? Nenhum brasileiro ele conhecia. Mas ele disse: a obra é do Senhor. E ele construiu igrejas em vários lugares do mundo. E a fundação dele, ainda hoje, depois de morto,
o filho continua. Pegou o bastão que o pai deixou e disse: eu vou dar continuidade à obra do meu pai. Por quê? Porque eles se deram ao Senhor e eles disseram: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu me deixarei gastar, eu vou me gastar e vou deixar ainda me gastar mais, para que outros conheçam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Hoje nós vamos passear nas Escrituras. Ontem à noite e hoje pela manhã ficamos parados em 2 textos. Hoje nós vamos andar um pouquinho. Então hoje você vai manusear a sua Bíblia, ok? E se você me perguntar onde fica a carta de 2 aos Coríntios, eu digo, fica depois de Gênesis. Combinado? Está depois de Gênesis. Está lá no Novo Testamento, mas 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Olha que interessante esse texto. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quando lemos esse texto, nós devemos aspirar a vida de Paulo nesse texto. Não tão somente ler o texto e olhar para o texto e ver que o apóstolo Paulo foi um grande apóstolo. Foi um homem que se gastou por causa do Evangelho de Cristo. Não devemos ler esse texto e guardar na nossa mente apenas a imagem do apóstolo e seus feitos. Mas devemos ler esse texto e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o que é que eu faço pelo Evangelho? O que é que eu estou fazendo pelo Evangelho? O que é que eu estou fazendo para que a obra do Senhor seja feita? O que é que eu estou fazendo? Eu estou me gastando? Ou estou preocupado com a minha vida do dia a dia? Ou eu estou preocupado com as coisas do Senhor? Lembremos que Jesus advertiu os seus discípulos: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Irmãos, se o nosso tesouro estiver nesta terra, esquece missões. Nós não vamos pegar o bastão. Nós vamos esperar que outros peguem, que outros façam, porque o nosso coração está nas coisas desta vida. Mas nós devemos pedir a graça e a ajuda de Deus para que mude a nossa visão, para que mude o nosso pensamento. Nós cantamos um hino esta noite: tudo é perda para mim, por amor a Jesus. Será que nós mentimos quando cantamos? Nós mentimos? Nós não estamos sendo sinceros com Deus? Tudo é perda para mim. É mesmo? Tudo é perda para você? Você cantou essa música? É perda para você? Você está disposto a deixar amanhã, o seu emprego para ir para um campo missionário? Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar a sua casa amanhã, ir para uma aldeia indígena pregar o Evangelho? Você disse: tudo é perda para mim. Você cantou por amor a Jesus, e você faz isso? Você está disposto? Irmãos, muitas vezes amanhã, muitos de nós não estão dispostos nem tirar uma hora para ler a Bíblia e orar, porque nós temos outras coisas a fazer. Mas nós cantamos: tudo é perda para mim, por amor a Jesus. Nós precisamos considerar se nós estamos pegados no bastão, se nós estamos nos gastando e deixando nos gastar por aquilo que vale a pena. Nós precisamos refletir isso como igreja do Senhor Jesus. Então Paulo vai mostrar aqui um pouco do que ele passou por amor aos irmãos. Meus queridos, todos nós sabemos, o Evangelho de Lucas registra que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus. Ó Deus, nos dê da tua graça, que fazemos no céu um lugar festivo, todos os dias ganhando almas para Jesus, e o céu vai estar sempre em festa, porque pecadores estão chegando arrependidos aos pés de Cristo e recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero ver com os irmãos esta noite 3 lições extraídas da vida de um homem que encontrou forças para superar todas as dificuldades, todas as adversidades, e não soltou o bastão. Vamos ver 3 lições extraídas na vida deste homem. E você já sabe quem é este homem, né? Pela introdução que fiz aqui, você já sabe quem é esse homem. Quem é esse homem? Paulo. Segurou o bastão até o fim. Irmãos, tem textos na vida de Paulo, aqui nas Escrituras que nós lemos, como este aqui de Coríntios e outros, mas ele enfrentou todo e qualquer desafio, ele superou. Você lembra de Atos 16, quando ele chega na cidade de Filipos, juntamente com Silas? Eles pregam o Evangelho, uma mulher se converte, aqueles que lucravam com ações daquela mulher, agora não dá mais lucro, eles acusam Paulo e Silas, esses homens são colocados na prisão, açoitados, e quando é meia-noite eles estão lá sentados. Dão licença? Eles estão lá sentados. Ó Deus, não vale a pena te servir. Ó Deus, nós deixamos tudo e viemos aqui te servir,
E o Senhor não cuidou de nós. Onde nós estamos agora? Não vale a pena, Senhor. Não vale. Não vale a pena. Eu acho que amanhã, Senhor, nós vamos pegar a nossa sacolinha, a nossa mochila, trazendo para os dias de hoje, e nós vamos voltar para a nossa casa, Senhor, porque não vale a pena. Foi isso que eles fizeram? Vocês conhecem o texto de Atos 16? Pelo contrário, estavam lá meia-noite, orando, cantando, vibrando. Por quê? Porque eles estavam superando uma adversidade para pregar o Evangelho. Eles não estavam reclamando, eles estavam exaltando Deus, louvando o nome de Deus. E qual foi o resultado? Conversões. O carcereiro e toda a sua família recebe a Cristo. Esse homem enfrentou muita adversidade, mas ele não largou o bastão, ele não soltou o bastão em momento algum. Você está pronto para segurar o bastão, para pegar o bastão e conduzir até o dia de Cristo Jesus? Primeira lição. Paulo reconheceu que sua vida não era mais governada por suas próprias vontades. Essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Mateus, parabéns. Deus te abençoe. Mateus está ali me auxiliando. Ok? Então, Paulo reconheceu que sua vida não era mais governada por suas próprias vontades. Você já parou para refletir sobre isso alguma vez? Quem é que conduz a minha vida? Quem é que é o Senhor da minha vida? Quem é que conduz os meus passos? Quem é que dirige a minha vida? Quem é que está no controle das minhas vontades? Olha o que diz Gálatas capítulo 2. Falei que hoje nós íamos andar um pouquinho nas Escrituras. Gálatas capítulo 2, versos 19, finalzinho do verso 19 e também o verso 20. Diz o final do verso 19: estou crucificado com Cristo. E aqui, irmãos, é o ponto de partida, entender qual é a nossa posição em Cristo. Quem é Cristo na minha vida? Ele é apenas o meu Salvador? Ou Ele também é o Senhor da minha vida? Eu preciso entender isso. Este é o ponto de partida para Paulo. Ele diz: estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo? É Cristo quem conduz a minha vida. É Cristo quem conduz os meus passos. É Cristo que vai direcionar. Obrigado, meu querido. É Cristo quem vai direcionar as minhas ações. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. E entendendo isto, o que é que ele vai dizer no verso 20? Logo, essa conjunção aqui chama a minha atenção. Logo o quê? Esse logo, ela está fazendo referência à frase anterior. Ele não disse: eu estou crucificado com Cristo? Logo, é Cristo quem comanda a minha vida. E ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vive. Percebe? É Cristo quem vive em mim. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive
em mim. E se Cristo deu uma missão para mim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, já não sou eu quem vive, é Ele quem vive em mim, e eu vou então permitir que Ele controle a minha vida, que Ele controle as minhas vontades, para que eu possa cumprir o ide que Ele colocou para mim. Logo já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Irmãos, é interessante, porque esse homem, Paulo, ele não para tão somente aqui. Ele vai dizer ainda, e esse viver que agora tenho na carne, como nós temos, a nossa vida física, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me salvou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu confio naquele que deu a sua vida por mim. Eu deixo Ele governar a minha vida. Eu deixo que Ele governe as minhas vontades, porque realmente Ele é o Senhor da minha vida. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, porque Ele me amou. Irmãos, e quando nós olhamos o amor de Deus, não dá para medir. Às vezes, pode até se tornar irracional para nós. Porque esse amor, ele é profundo. Ele tem uma imensidão. Olha, quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. A decisão de pecar foi de quem? Do homem. Do homem. Ele tomou a decisão de pecar. Deus disse, não faça isso. Lá no Gênesis capítulo 2. E no Gênesis capítulo 3 ele fez o que Deus disse para ele não fazer. A decisão foi dele. Deus podia dizer muito bem, a decisão foi sua? Tá bom, então, vamos acabar com tudo por aqui mesmo. Mas ele faz ao contrário. Ele nos ama. E Ele dá a nós o que nós não merecemos. Ele nos dá o seu Filho para morrer por nós, demonstrando assim o seu amor. Então Paulo vai dizer que Ele nos amou, Ele me amou, e me amou a tal ponto que deu o seu Filho para morrer por mim. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, Ele veio, deixou a sua glória, deixou os céus, veio habitar neste mundo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para salvar quem? Eu e você. Para salvar o homem do seu pecado. Então Paulo está dizendo, Ele se entregou por mim. E se Ele se entregou por mim, Ele que é o Criador, que é o Senhor, e entregou a sua vida por mim, por que a minha vida perto da vida dele? Então eu também vou entregar minha vida a Ele. Eu vou entregar minha vida a Ele. Porque Ele se entregou por mim. Então as minhas vontades estão debaixo das mãos dEle. É Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai fazer. E assim, irmãos, é o que nós devemos fazer. É entregar a Deus as nossas vontades. E dizer, Senhor, está nas Tuas mãos. Me ajude a fazer missões.
me ajude a eu contribuir, me ajude a eu ir, me ajude a orar por missões. Me ajude, Senhor. Me dê da tua graça para que eu me envolva com missões, que eu pegue o bastão. Hoje essa igreja está com 7 missionários, corrigindo minha fala de 6 pela manhã. Mas, Senhor, me ajude para que no ano que vem nós renovarmos nossa promessa de fé e dobrarmos o número de missionários. Dá-me da tua graça, Senhor, e usa a minha vida. Então, primeira lição que nós extraímos, Paulo reconheceu que sua vida não era mais, sua vida não era mais governada por suas próprias vontades, mas Deus é quem conduzia a sua vida. Segunda lição, Paulo entendeu que sua identidade não se baseava mais em quem ele era anteriormente. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa nova identidade. Falamos aqui na noite de ontem. Eu sou de Feira de Santana, Bahia. Vim para São Paulo em 92. Cuidamos de uma igreja, fundamos uma igreja basicamente na cidade de São Paulo, entregamos, fomos para a Igreja Batista Esperança, estamos na equipe pastoral da Igreja Batista Esperança, mas agora, se Deus permitir, nós estamos indo para Londrina. Vamos começar ou dar continuidade em um trabalho lá que o pastor Davi começou, mas eu não sou baiano, eu não sou paulista e eu não sou londrino, eu sou cidadão dos céus. E é isso que importa para mim. É isso que importa para mim. Eu sou cidadão dos céus. Não importa. E a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo também o meu Salvador. Sua pátria está onde? Onde está o seu coração? Aí, onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Se o coração está na terra de onde você veio, de onde você nasceu, se o seu coração está nas coisas desta vida, tá certo? Então, você sabe que você é cidadão dos céus e precisa mudar a chave. Você é cidadão dos céus. Invista nos céus. E Paulo entendeu perfeitamente isso. Ele não mais se baseava em quem ele era anteriormente. E você já leu a biografia de Paulo em Filipenses capítulo 3? Vamos ler? Filipenses capítulo 3, versos 4 a 7. Essa biografia aqui dava inveja a muita gente da época. Esta aqui dava. Filipenses capítulo 3, versos 4 a 7, ele vai dizer o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Esse é o Paulo, né? Esse é o Paulo. Eu ainda mais. E ele vai dar as razões pelas quais ele diz que ele pode se gloriar ainda mais. Ele vai dar as razões. E quais são elas? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Interessante, né? Mas que biografia! Este homem tinha bagagem. Este homem estudava aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres e maiores mestres da época, um dos maiores era Gamaliel, e Paulo estudava aos pés deste homem.
E ele diz: quanto à lei, irrepreensível, perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele seguia a lei, então ele perseguia a igreja. Fariseu, circuncidado, hebreu de hebreus. Olha essa biografia aqui. Paulo podia dizer: essa capa aqui ninguém atira de mim. Essa aqui, amigo. Tem outro aí? Qual é o próximo? Não tinha para competir com este homem. Não tinha. E talvez, irmãos, talvez você está sustentado na sua autobiografia. Talvez você está amparado sobre ela. Talvez você está sentado sobre ela. Mas o que Paulo vai dizer no verso 7? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por amor de quem? Ou por causa de quem? De Cristo. Considerei tudo como perda por causa de Cristo. Ele entendeu perfeitamente, que tudo aquilo que ele conquistou era passageiro. Só uma coisa era eterna: Cristo. Só algo era eterno: Cristo. A obra de Deus, ganhar almas para Cristo, entregar sua vida para Cristo. Ele entendeu e ele compreendeu perfeitamente a sua nova identidade: cidadão celestial. E se nós somos cidadãos celestiais, nós vamos investir nos céus, na nossa pátria. É lá que nós precisamos investir. E Paulo deixa isto muito claro. Ele entendeu. E o propósito de Deus para as nossas vidas é que entendamos também qual é a nossa identidade. Tudo é perda para mim por amor a Jesus. Terceira lição. Paulo afirma que é um recipiente para a vida de Cristo. Paulo afirma que ele é um recipiente para a vida de Cristo. Você é um recipiente para que outros possam beber desta fonte e conhecer a Cristo? Você é esse recipiente? Você é esse recipiente que alguém olha para você e diz: eu preciso aprender do Deus que este homem, que esta mulher serve. Você é um recipiente? Olha o que diz 2 aos Coríntios 5,17. Um texto muito conhecido de todos nós. 2 aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é o que o texto diz? É nova criatura. E se você é uma nova criatura, você precisa entender que você é um recipiente de Cristo na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e saber que você é um recipiente de Cristo. Que eles podem aproximar de você e conhecer desse Cristo, conhecer desse Salvador. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, infelizmente, há muitos que já passaram pelo processo de transformação, é nova criatura em Cristo, mas o caminhar
o andar, o agir, ainda é do velho homem. Ainda é do velho homem. E quando digo isto, não estou fazendo um julgamento. Não. Eu estou dizendo que há tempo para consertar. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, ele disse: miserável homem que sou. Mas nós estamos extraindo 3 lições da vida de um homem que em determinado momento ele vai dizer: miserável homem que sou. Por quê? Ele é nova criatura. Mas ele reconhece que ainda está num corpo de pecado e se esforça para não satisfazer os desejos desta carne. Mas ainda assim ele diz: miserável homem que sou, o bem que quero, isto não faço, mas o mal que aborreço, isso pratico. Por quê? Porque ainda está no corpo de pecado. Mas ele reconhecia e ele lutava quanto a isso, ele não estava acomodado. E é isto que eu estou desafiando você esta noite. É que você não fique acomodado, mas que você possa buscar no Senhor ajuda, forças, graça do Senhor para a sua vida, para que você possa viver como um recipiente de Cristo. Paulo reconheceu isso. Olha o que o escritor Lucas diz em Atos capítulo 14, verso 19. e 20. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Então eles entenderam que havia matado o apóstolo Paulo. Aí o verso 20 é interessante. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E o que ele faz no dia seguinte? Partiu com Barnabé para Derbe. No dia seguinte, ele já estava em missão de novo. Alguém que foi julgado morto, no dia seguinte ele já está em missão novamente, está indo para Derbe. Vai pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele é o recipiente da vida de Cristo. Ele não fica prostrado em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às lutas. Ele segue adiante. Ele não fica parado. Ele não se prostra. Ele não se dá por vencido. Não. Ele vai adiante. Porque ele sabe em quem tem crido. Ele sabe que ele é um recipiente, ele sabe que ele é uma nova criatura, ele tem uma missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E ele vai até o fim. E se nós olharmos a carta dele, em 2 Timóteo, nós vamos ver que ele já está sendo entregue em libação, e ainda assim ele continua com o bastão firme nas mãos. Ele vai dizer que na sua primeira defesa, ninguém o assistiu, mas Deus foi gracioso com ele e o livrou da boca do leão. Ele continuou com o bastão firme, pregando a palavra. Ele não esmoreceu, porque ele entendeu perfeitamente que ele era um recipiente de Cristo. Meus amados, quero concluir dizendo o seguinte: Paulo pegou
até o momento da morte o bastão. Ele não soltou. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 30 e 31. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Paulo pregou até a morte. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Nada será contra nós. Agora, existe uma realidade que às vezes nós fechamos os olhos para ela. Se eu perguntasse aqui, vou perguntar: quem você acha que é o seu maior inimigo? Quem você acha que é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E há uma luta dentro de mim. Paulo registra isso em Gálatas capítulo 5. Que há uma luta entre o espírito e a carne. Um se opondo ao outro. Irmãos, e nós precisamos lutar contra esta natureza pecaminosa que ainda carregamos. Precisamos lutar para pregarmos o Evangelho. Precisamos lutar para nos envolver com missões. Falei hoje aqui pela manhã, nós temos um conselho missionário, que eles fazem entre 30 e 34 reuniões por ano. Em um ano que tem 52 domingos. Eles se reúnem entre 30 e 34 domingos. Como assim, pastor? Porque eles lutam consigo mesmo para fazer a obra de Deus. Eles lutam e eles estão lá firmes, cuidando dos 99 missionários que hoje a Igreja Batista Esperança apoia. Eles estão cuidando, eles estão fazendo missões. Às vezes chega irmãos e diz: pastor, eu quero fazer parte do conselho de missões. Você quer fazer parte do conselho de missões? Conversa com o seu presidente. Ele vai: eu quero fazer parte do conselho de missões. E o que eu preciso fazer? Uma das coisas que você, meu irmão ou minha irmã, precisa fazer é estar aqui um domingo sim, um domingo não, para a reunião, das 14 às 17 horas. E quando houver um assunto urgente, nós marcamos uma reunião extra. Irmão, meu sono de domingo à tarde eu não posso dispensar, então eu vou deixar para outro. É assim que acontece. É assim que funciona. Irmãos, mas Deus é conosco. Nada será contra nós. Nós precisamos lutar contra nós mesmos para pegarmos o bastão e conduzir até o dia de Cristo Jesus. Você está vendo aqui duas imagens, ok? Duas imagens. O que você vê aí? Um cruzeiro, um navio de cruzeiro e um navio de guerra, ok? Você acha que você hoje, como parte do corpo de Cristo, que congrega aqui na Igreja Batista Vitória, você está em qual desses navios? Você está no navio de cruzeiro ou no navio de guerra? Qual deles você está? O navio de cruzeiro, você paga a sua passagem e você vai ser servido. Você vai desfrutar. Você vai receber. Não é isso no navio de cruzeiro?
Eu nunca fiz cruzeiro, mas é isso que eu leio por aí. Eu estou certo? Eu acho que eu estou certo, né? Eu acho que eu estou certo. Você paga e tem de tudo lá. Já conversei com alguns que fizeram cruzeiro. Pastor, é uma maravilha, você tem de tudo. Você já pagou por tudo. Então agora você é só servido. Você é rei, você é rainha, você é príncipe. Ah, é? Ótimo. Isso é um navio de cruzeiro, ser servido. O outro é um navio de guerra. E o navio de guerra tem o quê? Trabalho. É preciso proporcionar recursos para os soldados. Então é trabalho. É servir e não ser servido. Você está em qual dos dois navios hoje? Em qual dos dois navios você está hoje? Como membro do corpo de Cristo, que congrega na Igreja Batista Vitória. Em qual navio você está? Você está no navio de cruzeiro? Irmãos, e infelizmente, para vergonha nossa, eu digo no geral, para vergonha nossa, tem muitos queridos e amados irmãos, que eles estão na igreja, como se estivessem no navio de cruzeiro, estão lá só para ser servido, só para ser servido. Ah, que a igreja, que o pianista, cadê o pianista? Foi ele que me trouxe água, né? Cadê o pianista? Ah, se o pianista errar uma nota, a sua cabeça vai ser solicitada. Porque eu estou lá para consumir. Eu estou lá para ser servido. Se aqui o Mateus, o homem da mídia, falhar aí no slide. O que é que o Mateus está fazendo? Ele não sabe nem passar um slide, põe outro. Tem muita gente nas igrejas que estão assim hoje. Estão em um navio de cruzeiro, que é só ser servido. Eu uso uma estratégia bíblica. Ele usa uma estratégia bíblica. Então, como pastor da igreja, ou na igreja, na equipe pastoral, geralmente chegam questões para nós, de alguém satisfeito com alguma coisa que está acontecendo, porque ele está ali no navio de cruzeiro, então ele não está satisfeito, o suco dele não chegou como ele queria, geladinho, a coca não veio com aquela temperatura ideal, então ele reclama, e aí vem reclamar para mim. Então tá bom, vem para a minha sala, vamos bater um papo. E quando ele expressa todos os seus argumentos, a sua insatisfação, aí eu falo, tá bom, terminou, é só isso? É, pastor, é só isso que eu tinha para dizer para o senhor. Ótimo, então agora eu quero dizer algo para você também. Aí abro a Bíblia, lá no livro de Gênesis, e leio a interpretação que José dá para o sonho de Faraó. Aí você vai dizer, pastor, mas o que tem a ver com isso? Mas eu leio aquele texto. Quando termino, aí leio o texto, e quando termina aquela parte que José diz, agora Faraó procure um homem e coloque para fazer. Aí eu leio essa parte e paro. Eu digo, então agora você vai assumir o lugar daquele. Não, pastor, de jeito nenhum. Eu não, pastor. Eu estou aqui para reclamar, mas para fazer não. Por quê? Porque ele está no navio de cruzeiro, ele quer ser servido. Ele quer ser servido. Ele não quer abraçar a causa. Ele está para olhar o erro que o outro cometeu em uma nota, em um slide que não foi passado no momento certo. A igreja está cantando e o Mateus atrasou o slide e a igreja se perdeu. Mateus, nem para isso tu serves. Procura outra coisa. Irmãos, nós não estamos no navio de cruzeiro. Nós estamos no campo de batalha. Estamos no campo de batalha. Até que Cristo venha nos buscar. E precisamos pegar o bastão e entender que nós estamos no navio de guerra. Há muitos, nós cantamos o primeiro hino, eis os milhões, de manhã, não foi? Eis os milhões,
Quantas pessoas sem Cristo estão morrendo diariamente? Nós precisamos pegar o bastão. Não importa se a igreja B não está fazendo, não importa se a igreja C não está fazendo, o que importa é nós, é começar por nós. Paulo não esperou que os demais apóstolos fizessem, ele deu continuidade, se entregou. Então saiba que você está num navio de guerra e não num navio de cruzeiro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. Mas antes de passar a palavra para o nosso pastor Rafael, eu quero pedir que você curva a sua cabeça e tenha um tempo de oração, refletindo sobre o seu envolvimento com missões. Você tem pego o bastão ou não? Seu envolvimento com a igreja, você está num navio de guerra ou você está num navio de cruzeiro? Lembre, a maneira como você vê a nossa missão irá determinar o seu nível de envolvimento. Então, olha, se tem alguma coisa para pedir perdão a Deus, peça. Peça. Se você negligenciou missões, peça perdão a Deus. Ele entende perfeitamente quem nós somos. Ele sabe que somos pecadores. Ele é gracioso para conosco constantemente. Nós somos cercados por sua misericórdia. E Ele vai nos perdoar. Ele vai te perdoar. Ele vai nos conceder graça. Ele vai te conceder graça para que você avance com o bastão na mão, agindo como se você estivesse em um navio de guerra. Porque até o dia em que Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ganhar almas para Ele. Ó Pai eterno, te louvamos por esse dia, te louvamos por essa noite. Rendemos toda a honra e glória ao Senhor pela sua palavra. E queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Tu sabes, ó Pai, que nós tropeçamos nas coisas mais fáceis. Nós tropeçamos nas coisas que nós sabemos, que conhecemos. Mas ainda assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que precisamos fazer missões em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas, apesar de sabermos, às vezes não nos envolvemos como deveríamos, porque o nosso coração não está em missões. Mas ajuda-nos, ó Pai, dá-nos da Tua graça, para que possamos colocar o nosso coração em missões. E vivermos a cada dia para a expansão do reino, para que pessoas sejam salvas. Obrigado por tudo. Ajuda-nos. No nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu oro neste momento. Amém. Pastor, minha palavra. Bom, muito bom, ótimo, obrigado, pastor Edmilson. Eu gosto de ouvir outros pregadores, porque eu tenho certeza que não sou o único louco falando as mesmas coisas, né, as mesmas mensagens. E antes de cantarmos o hino, quero fazer aqui mais ou menos uma dinâmica aí. Eu não tenho aqui o chocolate para levar, mas daí quem ganhar depois eu dou.
Tá bom? Sem dica. Depois, quando começar a dar as dicas, não vale mais. Então a pergunta é a seguinte: aqueles que vieram sábado ouviram bem, hoje um pouquinho, mas do sábado o pastor falou bem. Qual é a chave para fazer a obra de Deus? Envolvimento, está no caminho. Se entregar. Vou dar um chocolate para a Rebeca. O pastor, eu vou ler antes do texto aqui e vou comentar, vocês vão lembrar. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E o pastor ontem falou sobre esse se entregar através da consagração e santificação. O pastor falou hoje para alguns homens ali atrás que eles planejam os projetos e depois levam para um fundo de expansão norte-americano, né? Um grupo lá. Não, o projeto, o fundo de expansão é da Igreja Batista Esperança. Isso, o da Igreja Esperança, e também leva para o fundo PIB, que é o fundo americano, que eles também contribuem conosco. Jóia. E daí os dois fundos ajudam com algum valor. Mas com certeza absoluta eles devem fazer algo antes. Não, nós não confiamos no fundo nosso nem no fundo americano. Nós confiamos do Senhor. Então nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós temos esse projeto que é um desejo do nosso coração e é bíblico. O Senhor permite termos recursos do fundo americano e do... Não precisa nem conhecer, o Senhor permite, daí a gente vai atrás, se o Senhor permitir. E o Senhor vai fazer a obra. O pastor falou hoje que Deus precisa intervir. Então é isso que nós precisamos fazer. E depois o pastor falou ali dos barcos. Nossa, a igreja tem um barco assim, com certeza. Mas precisamos de soldados naquele barco ali. O pastor não fez nenhum apelo, eu não vou fazer nenhum apelo chamar você aqui, mas vou fazer de outra forma o apelo. O apelo não é só vir aqui na frente, tem outra forma. Que é o que já algumas pessoas já fizeram hoje, me mandando uma mensagem. Eu falei ontem, se você quiser fazer visita comigo, você manda mensagem. Eu vou arrumar visita para você fazer comigo. E já tive resposta hoje. Então se você quer pular daquele barco para esse aqui, mande mensagem para mim, não tem problema nenhum. A gente dá um jeito de arrumar o serviço naquele barco aqui. E aqueles que já estão nesse barco, continuem firmes, encorajados, animados, façam como Paulo faz, indo para frente, esquecendo das coisas desse mundo, como foi citado do hino aqui. Confie no Senhor, que Ele vai suprir suas necessidades do mundo. Porque as necessidades desse mundo, as preocupações desse mundo são as coisas que mais nos atrapalham para fazer nossas obras de Deus. Nossa preocupação com a nossa formação, nossa preocupação com a nossa roupa, com o que vamos comer, para onde que eu vou nas minhas férias, para o que eu vou comer, atrapalham o nosso envolvimento com a obra de Deus, seja com missões, seja na igreja local. Então, pense sobre isso, essa reflexão que o pastor colocou. Ontem, na verdade, foi cantado o hino 402. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou cantar de novo, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou chamar então o Israel aqui, que vem até... Aqui em cima é melhor, porque daí todos podem ver. Ele vai fazer a tradução. É isso que fala, a tradução em Libras. Falei correto? Correto. Ok. Precisa dar alguma instrução aqui ou não? Não, só falar que Libras é uma língua oficial, a segunda língua do Brasil. Então não é mímica, não é dança, é uma língua oficial que tem muitas pessoas que precisam do Evangelho, mas não escutam por causa, não chega até eles por causa que não é pregado por meio da língua de sinais. Amém. Também quero
Agradecer a presença do seu Felipe, que está conosco, esteve de manhã, está novamente conosco. Deus abençoe a sua vida, seu Felipe. Muito bem, eis-me aqui, Senhor. 402. Ok. Pedir aqueles que podem se colocar de pé, por favor. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Lembre-se da palavra do Senhor, de tudo que você aprendeu nessas conferências. Lembre de tudo que você aprendeu hoje. Guarde ela no seu coração, grave ela na sua mente. Pratique durante a semana e outros dias depois dessa semana. E passe tudo que você aprendeu a outras pessoas. Faça discípulos. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor.